Sucesso. Estamos aqui para mais um encontro do tema fontes de energia, não é? Falando neste momento, neste nosso encontro, sobre outras duas fontes importantíssimas, o gás natural e a energia nuclear. Bom, o gás natural, como já comentei aqui, ele é formado em áreas de bacias sedimentares. Essas bacias sedimentares, no entanto, do gás natural estão associadas por demais vezes ao petróleo. É importante diferenciar as situações ou circunstâncias de formação. No caso do carvão mineral, vimos que o mesmo é fruto do soterramento de primitivas florestas. E essas jazidas, portanto carboníferas, se encontram em áreas continentais. Já no caso do petróleo e do gás natural, se encontram em jazidas que foram formadas sob leito oceânico. Seja jazidas que hoje se encontram ainda no fundo do mar, sejam jazidas que se encontram já em áreas de continente. No entanto, mesmo estando em continentes, essas áreas com certeza já foram fundo de mar. É o caso, por exemplo, da região do Oriente Médio, ou a região também da Amazônia. Nós encontramos petróleo em áreas emersas, no entanto, estas áreas já estiveram submersas na história da Terra, ok? Falando sobre o gás natural, observe comigo a tabela a seguir. Bom, nós temos aqui reservas, não é? Grandes reservas de gás natural. E essas se encontram, se você observar bem, primeira coisa aí que a gente precisa perceber. Não só os países em si que estão listados, mas onde se localizam esses países. Considerando uma divisão macro, temos a maior parte das reservas de gás natural, assim como acontece com os combustíveis fósseis de maneira geral, situadas no hemisfério norte. E o que é que justifica isso? Justamente o fato de nós termos no hemisfério norte uma quantidade maior de terras emersas, não é verdade? Isto implica também numa ocorrência maior de bacias sedimentares. Automaticamente, nós temos aí, portanto, uma lista com países principalmente situados naquele hemisfério. A Rússia, o Irã, o Catar, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, os Estados Unidos. São países do hemisfério norte. A Nigéria está ali, mais ou menos, né, entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, já próximo a uma área equatorial. E a Venezuela também, né, cortada pela linha do Equador. Então, como as terras se estendem menos no hemisfério sul, então automaticamente temos menor ocorrência de bacias sedimentares e, portanto, uma menor ocorrência geral de combustíveis fósseis. Observe comigo mais uma outra tabela aqui. Né? Os cinco maiores produtores mundiais de gás natural. É importante você lembrar que reserva, produção e consumo se diferem. Portanto, é interessante que você analise cada tabela, não é? Cuidadosamente para fazer essa observação. Embora nas questões do Enem, esse tipo de dado ele não é cobrado em si, ou seja, você não vai precisar necessariamente saber aquela sequência dos maiores produtores mundiais de gás natural ou as maiores reservas. Geralmente o dado ele é posto e aí outras discussões são feitas acerca do tema, ok? Então, quanto a isso, para o caso do Enem, você pode ficar sossegado. Observe comigo agora, não é? Aqui nós temos uma ilustração do gasoduto Bolívia-Brasil. Esse gasoduto foi implantado aí, não é? Entre os anos 80 e os anos 90, visando a obtenção de gás natural boliviano, já que a Bolívia ela tem um território que é rico nesse combustível fóssil e o Brasil uma demanda energética muito mais elevada. Como o gás natural, até a descoberta do pré-sal, não era um combustível que nós tínhamos aqui em grande quantidade, então, obviamente, que se investiu nesse gasoduto justamente para trazer gás boliviano até o Brasil. Mas essa interligação que vocês observam agora, ela já está estendida. Como assim? Nós temos aí, como você nota, uma espécie de ramal ligando até o sul do Brasil, até a região de Porto Alegre, e outro se estendendo até Minas Gerais e ao norte do Rio de Janeiro. No entanto, esse gasoduto já se estende, ele já se agrega ao gasoduto do Nordeste, fazendo com que esse combustível seja distribuído por boa parte das unidades federativas do país. O gás natural ele apresenta algumas vantagens em relação à utilização de outros combustíveis fósseis, como, por exemplo, a facilidade no transporte e o fato dele ser menos poluente e até mais eficiente do ponto de vista energético. Daí, termos visto, por exemplo, no nosso primeiro encontro tratando de fontes de energia,
que o gás natural ele vem apresentando nas últimas décadas um crescimento de sua participação percentual significativamente maior do que, por exemplo, outros combustíveis. Né? Aliás, falando-se de combustíveis fósseis, o carvão mineral e o petróleo até vem diminuindo seus percentuais, embora hoje sejam mais consumidos do que no passado, naturalmente pelo próprio crescimento econômico e populacional e toda a demanda gerada por esses fatores. Ok? Voltando comigo lá ao quadro. Nós temos agora aqui uma tabela mostrando a produção mundial de energia nuclear. Lembrando que a energia nuclear é produzida a partir de fissão atômica, não é? Como você bem sabe, e alguns elementos, né, alguns minerais radioativos, como o urânio, são explorados para este fim. E aí temos os grandes produtores, né, mundiais de energia nuclear. Estados Unidos, França, o Japão, a Alemanha, Rússia, a Coreia, que no caso aí é a Coreia do Sul, né, notadamente, é o que se tem, até porque na Coreia do Norte os dados norte-coreanos eles não são conhecidos, o Reino Unido, o Canadá, a Suécia e a Ucrânia. Bem, é importante destacar neste caso que em matéria de consumo de energia, né, por países, o país que mais se destaca em matéria de consumo de energia nuclear, ou seja, que tem uma presença mais marcante, não é, um percentual maior da energia nuclear em sua matriz, é a França, ok? Alguém poderia pensar, poxa, são os Estados Unidos, Japão? Não, é a França aquele que tem uma participação maior da energia nuclear, tá? Por certas situações. Primeiro, condicionamento econômico. A França é um país bastante desenvolvido e que tem uma grande demanda energética. Mas as condições naturais não facilitam nada para a França, né? Por exemplo, a energia hidráulica. Bom, os rios franceses são em geral curtos ou montanhosos, e aí isto não facilita, não é, a instalação de usinas hidrelétricas. Não tem também uma oferta de energia solar muito favorável lá. Então, isso faz com que, obviamente, haja limitações para a utilização dessas fontes, e aí a energia nuclear ela é importantíssima na matriz energética francesa, como acontece também com a própria energia maremotriz, né, que é uma energia alternativa, uma fonte alternativa. A França se utiliza razoavelmente da energia maremotriz, ok? Vamos voltar lá à tabela. O destaque dos Estados Unidos como produtor, né, mundial de energia nuclear se dá pelo nível de desenvolvimento, pelo fato, né, de que o país ele tem um histórico que envolve também essa questão, como a própria Guerra Fria. Daí a Rússia também está ainda como grande produtora, apesar do fim da Guerra Fria, obviamente, desde lá, no meados dos anos 80, a Rússia está aí também como grande produtora. Tem um gráfico interessante para mostrar a você aqui, né, acerca disso. Olha só, veja só. Né? Olha o título do gráfico, a decadência nuclear. Então, nós temos aí o número, né, nesse gráfico de reatores inaugurados. Né? Nós temos aí números aproximados, mostrando uma queda nos últimos anos. Temos dados desde lá 1957, estávamos ali em plena Guerra Fria, não é? E em algumas observações subsequentes, até dados de 98. Isso aí, na realidade, é para você ter uma ideia do que acontece na matriz energética mundial no que diz respeito à participação da energia nuclear. E o que é observado, Fera, nisso aí? Nós constatamos um crescimento, não é, da produção de energia atômica no planeta até os anos 70 e 80. Né? Nos anos 80, aliás, há um apogeu. Mas note, a partir de 1986, 88, uma queda nessa produção de energia nuclear. Não é? Ou, melhor dizendo, no que diz respeito ao ritmo de inauguração dos reatores nucleares. Isso é muito importante. Não é? Isso é muito importante. Há um crescimento, primeiro até meados dos anos 80, como você viu no gráfico, e depois uma diminuição do número de reatores inaugurados. O que é que justifica isso? Primeiro, vamos lá na questão do tempo. Década de 80. Nós tivemos a ocorrência aí de alguns acidentes nucleares, destacando-se em 1986 o acidente de Chernobyl, lá na Ucrânia.
Aquele acidente, sem dúvida nenhuma, gerou um grande impacto, não é? Claro, aquele impacto que vem do sentimento, não é? Internacional, mas o impacto também no que diz respeito à questão econômica. Alguns países, por pressão política e por pressão da sociedade, reduziram os seus investimentos em relação à inauguração de novos reatores ou até mesmo modificações que se pretendia em suas matrizes, na estrutura de suas matrizes energéticas. Então, alguns países até abdicaram do programa nuclear. No Brasil, nós tivemos, em 1987, um incidente com uma cápsula de Césio-137, que vocês devem lembrar ou ter lido ou assistido algo sobre. Não é? E, obviamente, que radioatividade é uma coisa bastante, com que se deve ter bastante cuidado. No entanto, a energia nuclear, ela é vista, sem dúvida nenhuma, como uma das energias que, apesar do elevado custo de produção, mas se tem apresentado bastante segura, inclusive considerando-se as novas tecnologias desenvolvidas. No Brasil, existem usinas nucleares. Na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, nós temos 2 usinas nucleares operando e uma terceira que está aí para entrar em operação e fornecer energia para aquele estado. No entanto, sem dúvida nenhuma, por parte da sociedade, de maneira geral, existem reticências acerca de uma possível expansão da produção nuclear no Brasil, embora exista, sim, pretensões políticas em relação ao uso dessa energia. Existe toda uma discussão, claro, a respeito de outras fontes que poderiam ser bem aproveitadas no Brasil, como a energia eólica e a energia solar. Ok? Bom, vamos voltar ao quadro, vamos observar novamente algumas coisas sobre fontes de energia. Acompanhe comigo. Temos agora um gráfico da matriz energética mundial com dados de 2006, onde você observa aí, lembrando que matriz energética é matriz de oferta e não matriz de consumo. Essa matriz ela traz aí petróleos e derivados em primeiro lugar, depois uma participação, você observa, do carvão mineral e derivados, depois do gás natural, que está em franco crescimento, como eu já destaquei, e aí vem em seguida a lenha e o carvão vegetal, ainda largamente utilizados, a energia nuclear e a hidroeletricidade. A matriz seguinte traz agora a realidade brasileira no que diz respeito à oferta de energia. Lembre-se que matriz energética é matriz de oferta e não de consumo. Neste caso, no Brasil, você observa que o petróleo e os seus derivados aparecem em primeiro lugar, correto? Em segundo lugar, nós temos os produtos de cana-de-açúcar. Quando se fala aqui em produtos de cana-de-açúcar, não é somente o etanol. Temos o próprio bagaço da cana, que passa a ser uma matéria bastante interessante no que diz respeito à combustão, em fornos, por exemplo, de termoelétricas. Uma alternativa, por exemplo, à utilização da lenha ou do carvão vegetal. Estes, por sua vez, aparecem em quarto lugar, já que a hidroeletricidade ela aparece aí nessa composição como a terceira, com 14,7%. Lenha e carvão vegetal com 12,5%. E temos ali o carvão mineral e derivados com 6,2%. Lembrando que o carvão mineral tem pequena participação na matriz brasileira por conta, obviamente, das nossas fontes serem pobres e nós termos um carvão mineral que não é muito viável economicamente. Tá ok? Lembrando que o gás natural aparece um pouco à frente, com 9,3%, mas com tendência a crescimento, como acontece na matriz energética mundial. Um outro ponto que é importante para você, importante estar atento no Exame Nacional do Ensino Médio, diz respeito ao consumo de energia elétrica especificamente. Olha só, energia elétrica que é uma energia secundária. Essa energia elétrica gerada tanto pelas usinas hidrelétricas, como pelas usinas termoelétricas, como também pelas termonucleares. Neste caso, a indústria é disparada a maior consumidora de eletricidade no país, seguida pelo uso residencial, comércio, e entram aí também os estabelecimentos de serviços, a iluminação pública, a agropecuária, o próprio setor energético e o setor de transportes. Aí eu pergunto, aquela mesma pergunta que eu fiz num outro encontro nosso,
falando sobre a questão energética, será que se caísse uma questão no Enem, que de repente você tivesse que assinalar aí um sequencial, uma alternativa com sequencial acerca do consumo de energia elétrica no país, você colocaria nessa ordem? Pense bem. Lembrando que, se houver dúvida, você depois pode, obviamente, dar uma pausa nesse vídeo e até, né, transcrever estas informações como uma forma de estudar também esse tema, né, esse tópico, tá ok? Bom, o consumo de energia nestes setores. Por exemplo, de repente alguém poderia achar, poxa, mas será que iluminação pública consome tanta energia? E consome bastante. Sejam praças, parques, ruas, rodovias, né, há um consumo bastante razoável de energia. A agropecuária, talvez alguém se pergunte, poxa, como é que a agropecuária consome eletricidade? Ora, nós temos determinadas máquinas que vão funcionar, que vão ser operadas, né, conectadas ao fornecimento de energia, assim como outras tecnologias que são empregadas hoje na agropecuária, que demandam também energia elétrica. O próprio setor energético, uma usina hidrelétrica, ou termoelétrica, ou termonuclear para funcionar, demanda eletricidade. Não é? Nós temos ali todo um processo de operacionalização que envolve o consumo de energia elétrica. E os transportes, como é que consomem energia? Você tem, por exemplo, o metrô, né? As ferrovias, né? As metrovias, elas consomem energia elétrica. Em algumas cidades brasileiras, inclusive, nós temos ainda algumas linhas de ônibus urbanos, ônibus coletivos, que também consomem eletricidade. Então, dentro desse contexto, há toda uma possibilidade, toda uma variação, e isso precisa ser, né, considerado. Ok? Bom, a questão energética é algo bastante discutido, mas essa discussão ela envolve, sem dúvida nenhuma, questões econômicas e ambientais. Por exemplo, em relação ao Brasil, existe toda uma discussão que já vem, né, se tendo há alguns anos, acerca de possibilidades de exploração de outras fontes energéticas. Expansão, como, por exemplo, a energia eólica, né, ou a própria energia solar, que teria na região Nordeste, sem dúvida nenhuma, o seu grande filão, já que o interior, especialmente da região, apresenta ali condições de insolação altamente favoráveis a geração desse tipo de energia. Existe, claro, algumas discussões acerca dos custos, né, de produção, de geração dessas fontes, a partir dessas fontes, já que a pouca demanda, né, ela gera uma oferta, de certo modo, limitada, o que faz com que os custos eles se elevem. Mas, sem dúvida nenhuma, a partir do momento em que exista um projeto de expansão do uso desses tipos de fontes de energia, há uma tendência a que esses custos caiam. Ok? Bom, aqui nós fechamos o nosso recado sobre fontes de energia. Eu aguardo você daqui a pouquinho no nosso próximo encontro para falarmos um pouco aí sobre recursos minerais. Um grande abraço, fera, e até lá. Bons estudos!